Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer esse make super poderoso, powerful, pra você arrasar em qualquer ocasião. Principalmente assim, se for uma festa, se for uma formatura, você vai arrasar com esse make, tá? Então se joga e se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, vem comigo! Com esse pincel aqui da Macrylan, o número dele é B905, tá? Da Macrylan. Ele tem uma pontinha assim pra esfumar. Eu vou pegar uma sombra marrom, essa aqui, da paleta de 28 cores neutras. Vou pegar bastante dela, aquela coisa, sem polpação, e vou esfumar só o côncavo, tá? Não vou entrar ainda com nada pra dentro, é só pra esfumar o côncavo mesmo, tá? Então, esfumando bem o côncavo, movimentos circulares, vai e vem, e tem que ser um pincel bem fofinho, tá? E eu já vou passando o dedo daquele jeito, né? E aí, esfuma bem, até vou descer um pouquinho já. Esfuma, 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 sem poupação de maquiagem, sem poupação de tempo. Esse make é aquele de arrasar, tá? Então, vamos lá. Esfuma bem. E vou pro outro lado, mesmo esquema. Esfumando, esfumando, esfumando. Porque, gente, o segredo de qualquer maquiagem é você esfumar. Não tem jeito. Não tem jeito. E pode esfumar. Esfuma bem. Ó, a gente tá esfumando bem. Tá ficando mais ou menos igual um olho do outro. Mas vai reaplicando sombra e esfumando mais. Aí, conforme você for vendo, assim, um olho vai ficando igual ao outro e tal, pode parar. Eu tô meio confusa pra onde eu olhar hoje, porque eu troquei a câmera de lugar, tá? Hoje ela tá voltada para o espelho. Vocês estão vendo o meu reflexo. Não estão me vendo, tá? Ó, fiz mais ou menos a mesma coisa, tá? Bastante esfumado e tal. Então, bora. Vamos continuar. Agora eu vou pegar um pincel... tô até perdida com os pincéis. Pincel normal de aplicar sombra, sim. Vou pegar uma sombra preta. Gente, sombra preta comum, sem segredo. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Até então, gente, é um olho preto normal, como você faria um olho preto normal. A diferença vai vir daqui a pouco, no tchan que a gente vai dar nessa maquiagem. Vocês vão babar. Então, pode trabalhar bem agora essa sombra preta aqui. Aplica bem certinho, tá? Vamos aplicar tudo, porque vocês vão ver que eu vou dar uma iluminada assim, inesperada nesse make. Ó, vai de levinho, bem de levinho, gente, encostando no marrom, tá? Depois, ó, eu tô deixando bem marcadinho assim o preto e marrom, e depois a gente vai esfumar mais um pouco com uma outra sombrinha marrom. Então, vou deixar por enquanto ele bem marcadinho aqui. A gente vai usar mais preto mais pra frente. Então, ó. Gente, eu sei que às vezes meus vídeos ficam bem longos, e tem algumas pessoas que não gostam de vídeo longo, assim, 20 minutos, acham desnecessário. Mas eu gosto de explicar bem certinho pra vocês como vocês têm que fazer a maquiagem. Por quê? Depois, senão fica com dúvida. E aí, às vezes, a dúvida sua é a dúvida do coleguinha. Mas aí, eu prefiro fazer um vídeo mais detalhadinho. Às vezes, se você não tem tanta paciência, vai passando por partes do vídeo, sabe? Pula, você vê que tá com uma sombra diferente, você já volta e vê o que sombra que é. Faz uma coisa, se você já tem mais prática, aí você vai fazendo por partes, só pra você ver qual sombra que é, como que é a combinação. E aí, você faz na sua casa. Acho legal isso aí, tá? Ó,
Mesma coisa aqui, vamos trabalhar bem o cantinho. Então, aplicando e de leve, grudando um pouquinho no marrom. É o que eu falei, bem de leve. Porque sombra preta, pra errar, é 2 palitos. Por isso que é outro motivo de eu não gostar de fazer a pele antes. Porque aí a gente consegue limpar todos os resquícios de preto que caírem, tá? Ó, trabalhei bem trabalhadinha essa sombra preta. Eu vou pegar uma esponjinha normal. Essa esponjinha, gente, eu não sei se é da ProArt. Eu sei que eu comprei um pacotinho assim, foi um preço bem legal. Eu vou pegar esse estojo da Jasmine. Gente, esse estojo é super em conta. Tem muitas sombras legais, ele tem um preço muito legal. Então, vocês podem encontrar na internet e tal. Da Jasmine, tá. E eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Vou misturar 2 sombras. Uma é essa aqui. Uma é essa aqui. Que ela é um dourado esverdeado, assim, sabe? E a outra é essa aqui. Que é mais verde do que dourado. Assim, lembra um marrom, assim, meio dourado. Ai, fica lindo. Um cobre meio com preto. Ai, adoro. O que eu vou fazer? Gente, eu vou aplicar no meio do olho essa sombra, tá? Vai ficar horrível agora. Vocês vão ver só. Porque vai ficar super marcado. Por isso que depois a gente vai voltar com o preto ainda. Então, tá. Ó, tô aplicando com a esponjinha, só pressionando, porque como a sombra é preta, né? Se eu ficar espalhando muito, vai virar uma meleca. Então, aplicando, ó. Só apliquei. Ok. Vou dar uma leve entradinha no comecinho aqui do olho, sem entrar muito. Mesma coisa pro outro lado. Mistura as 2 sombrinhas. E aí, se você tiver essa sombra aqui, ela é aquela 3D, sabe? Se você tiver qualquer sombra 3D assim, também vai dar o mesmo efeito. Ou se você tiver uma sombra bem cintilante, você pode aplicar com o pincel um pouquinho úmido, bem pouquinho, tá? Que dá mais ou menos o mesmo efeito também. Só não vou tentar fazer isso com sombra sem brilho, porque aí eu acho que não fica tão legal o efeito. Já sou sincera pra falar. Então, ó, apliquei e tal. Tá, ok, tá aplicada a sombra. Vou dar uma leve entradinha também. Tá, e aí, o que a gente faz agora? Eu vou pegar o pincel que eu tava aplicando preto com ele. Vou pegar um pouquinho de preto, tirar o excesso e vou passar por cima da sombra. Como se eu tivesse querendo apagar essa sombra. Como, vamos supor, deu errado a maquiagem, você quer cobrir. Então, você vai lá e apaga ela. Porque vai ficar uma leve tonalidade, sabe? E eu já vou pegando de pouquinho em pouquinho mais sombra, tá? E aí eu já vou criando um cantinho, dando umas batidinhas, mesclando com esse brilho e cobrindo o brilho. A gente vai pôr mais um brilhinho aqui ainda, viu, gente? Não acabou, não. Aí, mesma coisa do outro lado. Entrando e cobrindo essa sombra. Porque se vocês separarem, fica só uma leve tonalidade dela, assim, sabe? E aí, quando a gente colocar esse brilho barra glitter, é uma sombra iluminadora maravilhosa que eu comprei. Fica muito 10 o efeito. E essa maquiagem é a maquiagem que eu acabei de fazer na cliente, que eu postei uma foto no vídeo de vlog, que já foi ao ar. Eu fiz ela hoje, eu fiz o vlog hoje. Então, acompanhem, né? Quer dizer, quem não acompanhou ainda, entra lá pra assistir. Super legal. E aí, eu fiz essa maquiagem, então eu adorei. Eu falei, vou fazer em mim também. Vou usar essa sombra da Catherine Hill. Ó, chama Iluminador em Pó, número 2209, da Catherine Hill. Catherine Hill. Ó, uma marca até bem conhecida. Em São Paulo ela é super conhecida. Eu vou mostrar pra vocês como ela é. A cor dela é, tipo, divina. Na tampinha dá pra ver bem, assim, ó. É muito brilhante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com o dedo, ó,
muito glitter e vou colocar por cima desse de leve, tá? Eu coloco com um dedo e aplico assim, dou umas batidinhas com outro dedo, pra não ficar tão forte. Meio que tira o excesso assim, sabe? Que eu não quero uma maquiagem com glitter, eu quero uma maquiagem com uma leve cintilância, com uma leve cara de que passou por aqui um brilhinho, assim. Então, ó. Vamos lá. Dá pra ver a diferença, assim, de um olho pro outro? Deixa eu dar um zoom. Dá pra ver bem a diferença de um olho pro outro. Dá parece que um iluminado a mais, assim. E vou fazer a mesma coisa no outro olho. Ó. Tem um brilho lindo essa sombra. E assim, o vídeo às vezes não capta o quão brilhante essa sombra é. E aí, aplicando desse jeito, não fica parecendo glitter. Ela fica, diferente. Bem diferente, bem bonita, sabe? Aí fica uma maquiagem chique. Deixa eu desdar o zoom. Aí. Beleza, então agora a gente vai fazer o quê? Vamos aplicar um pouquinho mais de preto. Vamos só trabalhar o cantinho, tá? Só pra dar uma mesclada entre uma sombra e outra. Vou pegar um pouquinho de preto e eu vou marcar mais o côncavo, tá? Ó. Deixar bem marcadinho. Porque isso daqui vai deixar o olho um pouquinho mais pesado, tá? Então, se você não gosta do olho muito pesado, aí você não precisa fazer essa marcaçãozinha preta, exatamente preta no côncavo. Aí você pode usar um marrom e tal, fica a seu critério. Então, eu tô usando exatamente preto. Preto, 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 muito preto. Esse make é super, impactante. Mas, vou voltar de novo com o mesmo pincel de esfumar e vou aplicar uma sombrinha aqui, ó. Essa aqui, marrom. Essa aqui. Ela é marrom, só que ela é um marrom mais quente. Ela tem um leve fundo avermelhado, assim, meio vinho. Um leve fundo, tá? E vou aplicar aquela coisa, sem polpação. Porque maquiagem, a gente compra outra e se não usar, vence. Então, sem polpação de maquiagem. Tá? Fiz bem marcado. Mesma coisa do outro lado. Dá uma boa marcada com essa sombra. E vou até mesclar com o preto. Então, ó. Pra quem tem um olho grande assim, igual o meu, isso é bem legal. Que dá pra fazer várias coisas diferentes no olho. Ó. Então, bem legal, tá? E mescla bem o preto com... Vou até aplicar um pouquinho mais de preto, só pra auxiliar aqui. Gente, maquiagem é isso. Você vai vendo, precisa um pouquinho mais de preto. Pega e põe. Não é uma receitinha de bolo, sabe? Que eu viro pra vocês e falo, vocês vão colocar uma vez essa sombra e vai estar tudo certo. Porque não é. É assim, eu vejo alguns vídeos que é assim, você aplica isso, tá pronto? Não, não tá pronto. Eu tenho certeza que por baixo das câmeras rola um retoquezinho, porque não fica perfeito de primeira. Tem sempre que dar uma olhada, mexer um pouquinho, ficou diferente, arruma. E é isso que vocês têm que ter, essa noção de que não é... Quando às vezes a pessoa fala, não ficou igual, mas é porque você tem que ver o que é melhor pra você. Às vezes fica um pouquinho diferente, então você tem que corrigir, tem que dar uma arrumada, e por aí vai. Pincel preto, cantinho interno. Sim, gente, cantinho interno, pincel preto. Com preto. A gente só vai dar uma leve escurecida nesse canto interno, mas a gente vai iluminar, tá? É que primeiro a gente vai dar uma escurecida pra ficar um meinho mais brilhoso, sabe? Então, ó. Uma leve escurecida. Uma leve escurecida no cantinho, vou pôr um pouquinho mais aqui. E agora a gente vai iluminar esse cantinho. Como que eu iluminei? Peguei um pincelzinho de detalhe, foi o pincel que eu usei pra iluminar a sobrancelha. E essas sombras 3D aqui, eu vou pegar a branca, cadê? Aqui. Vou pegar a branca aqui, a branca. E
Com esse pincelzinho de detalhe mesmo, essa sombra ela é esfarelenta se você não aplicar ela com um pincelzinho de esponjinha. Então, bem delicado porque esse pincel é de cerdas, tá? Vou, ó. Aonde eu tô iluminando? Entre a entradinha do olho e um pouquinho subindo. Eu não tô iluminando pra dentro, sabe? Eu vou entrar muito pouquinho com esse iluminado. Eu vou concentrar ele mais pra cima, que é um toquezinho diferente, tá? E, ó, mesma coisa do outro lado. Entra bem pouquinho e é um toque diferente na maquiagem. Não é uma coisa muito comum, tá? E vou pegar um pouquinho mais, vou aplicar de leve assim, ó, só por cima assim, um pouquinho nesse iluminado aqui. Porque eu não quero nada cintilante abaixo da sobrancelha. E aqui a gente faz uma mescladinha e é isso aí. A maquiagem basicamente é essa. Agora eu vou dar uma acelerada. O que a gente vai fazer? Vou aplicar delineador, vou aplicar rímel e colocar os cílios postiços. Então agora acelerado, pra não cansar vocês também, né, gente? Delineador, todo mundo sabe.